Olá, família! Boa noite! Tudo bem com vocês? Como é que tá? Tudo ótimo? Graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um vídeo, dando sequência. Começamos essa semana a estudar as 3 mensagens angélicas, como muitos teólogos chamam, mas são as mensagens que serão concedidas a um grupo especial que vai estar pregando no momento em que o anticristo se levanta. E no estudo de ontem, nós já ficamos sabendo, no estudo de ontem não, né? No estudo anterior, nós já ficamos sabendo qual seria a primeira mensagem. Hoje nós vamos estudar a segunda, que está no livro do Apocalipse, no capítulo 14, a partir do verso 8. Na verdade, é só o verso 8. Dizendo assim: Um segundo anjo o seguiu, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. A Bíblia traz, dentro dos livros proféticos, Babilônia como um símbolo, a besta, ao quarto animal que surgiu da terra, conforme nós estudamos em Daniel no capítulo 7, conforme estudamos também em Apocalipse no capítulo 13 e estudaremos em Apocalipse 17. Ali é mencionado uma cidade, uma grande cidade, como referência de Babel, da terra dos caldeus. Lembra Babel? Que fez a torre, que queria se chegar ao céu e tudo? Pois bem, então Babilônia é uma referência a uma cidade que se tornou uma prostituta devido às suas idolatrias, devido ao seu paganismo, devido à sua confusão religiosa, e ela vendeu a sua prostituição para o mundo todo. É o que diz o texto. Todas as nações beberam da tua prostituição. E aí agora nós vamos falar abertamente acerca de Babilônia. Porque como nós já estudamos em Daniel no capítulo 7, já estudamos em Apocalipse 12, no Apocalipse 13 também, e em Apocalipse 17, esta Babilônia é uma referência à Igreja Apostólica Romana. A cidade em questão seria Roma ou o Vaticano. E aí, diante disso, e por que eu faço essa afirmação? Porque no livro de Daniel fala que logo após o Império Romano, o poder do Império Romano seria concentrado por meio da religião. E a sucessão do Império Romano foi justamente a Igreja Apostólica Romana. E aí nós lemos ainda no livro de Daniel, mas em Apocalipse, principalmente no capítulo 13, nós vemos essa igreja ela sendo dividida em 2 períodos. Um primeiro período, até 1798, quando ela sofre uma grande ferida, quando ela perde uma batalha para a França e o seu líder, o Papa Pio VI, acaba sendo morto estando em cativeiro. E um segundo momento, quando ela se levanta. Ela teria, após se levantar, 7 reis eleitos por ela, que é justamente quando você tem o Vaticano sendo instituído em 1929, e dali até hoje nós tivemos justamente 7 reis, então a Bíblia fala que haveria 7 reis, e que o 8º rei, ele seria o líder desta igreja, e ele iria exercer o papel do anticristo, da besta, que se levanta e vai à destruição de todo mundo. E agora aqui é dito que caiu a grande Babilônia. Ou seja, no momento da história onde você vê a igreja se levantando, né, a igreja romana, e com o seu líder e exercendo todo o poder e domínio sobre a face da terra, e lembrando, fazendo com que toda a humanidade tema a besta, o anticristo, justamente porque ele tem muito poder e autoridade, a segunda mensagem já diz assim, olha, caíram. Caiu. Ou seja, talvez você está pensando em temer agora a Babilônia, ao anticristo, a besta, mas saiba que caiu. É uma sentença dada. Caiu a grande Babilônia. E aí, agora, quando nós falamos dessa queda, obviamente é uma mensagem já dizendo que o inimigo
de nossas almas, o inimigo do nosso Senhor, ele já é derrotado. Então a mensagem não é para um tempo futuro, olha, cairá. Não, caiu. Quando você chega nesse momento do cumprimento dessas mensagens, nós já pregaremos a mensagem com uma certeza. Olha, Babilônia caiu. Simples assim, ela caiu. Mas como caiu? Caiu é uma referência a guerras. Ou seja, você usa o termo, olha, tal cidade caiu, é porque tal cidade foi rendida, ou ela foi tomada pelos seus adversários, seus inimigos. E aqui é dito que Babilônia cai. Agora, essa expressão caiu a grande Babilônia, ela é interessante porque ela se repete algumas vezes dentro das profecias. Quando você vai agora para o capítulo 18 do livro do Apocalipse, ele detalha a queda de Babilônia. E aí você tem, por exemplo, no verso 2, um anjo proclamando com alta voz, dizendo assim, caiu a grande Babilônia. E no verso 4, logo após falar da queda de Babilônia, o mesmo anjo fala uma outra coisa. Ele diz assim, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Um anjo não, né? Uma voz vinda do céu. Ou seja, junto com a mensagem da queda de Babilônia, acompanha uma mensagem de sai do meio dela. A cidade vai cair. Esse império religioso, ele vai desabar. Esse poder e autoridade que ele vai exercer nos últimos dias serão curtos. Deste modo, saia do meio dela. Mas espera aí, vamos entender melhor isso? Porque tem um outro profeta que também fala disso. E é o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, você vai poder estudar, obviamente, a partir do capítulo 49, mas eu vou citar algumas passagens a partir do capítulo 50. Ele também descreve a queda de Babilônia, só que agora ele traz mais detalhes do que o livro do Apocalipse. Então, por exemplo, quando você pega no verso 2 do capítulo 50, ele diz bem o seguinte, anunciai e fazer ouvir isto entre as nações. Arvorai estandarte e proclamai. Nada encobrais, mas dizei, tomada é Babilônia. Confundido está Bel e caído está Merodach. Confundidos estão os seus ídolos. Caídos estão os seus deuses. Aqui ele já diz que haverá a queda de Babilônia nesse último momento. A besta se levanta, começa a pregar, começa a colocar imagens e sinais, só que ela cai. Aí vem aquela questão, tá, Diego, mas ela cai. E as pragas? Ela cai durante as pragas, antes das pragas? Ela marca o início das pragas? Como é que é essa queda dela? Aí o verso 3 diz assim, subiu contra ela uma nação do norte. As profecias, principalmente passando por Isaías, Jeremias, Ezequiel, fala muito de um povo do norte, de uma aliança de reis que será composta, na verdade, nos dias de hoje ela já é composta, e que nos últimos dias fará guerra contra o rei, os 10 reis que darão o poder à besta, irão derrubar a cidade. E aí é dito assim, fará da sua terra uma solidão, não haverá quem nela habite. Tanto os homens como os animais fugiram e se foram. Aqui é interessante porque quando fala que os homens foram destruídos, lá em Apocalipse é dito que ela, com a queda, se torna morada de demônios. Morada de demônios. Isso significa que o poder das trevas vai agir poderosamente, né? Ali. No verso 8, ainda do capítulo 50, diz assim, fugi do meio de Babilônia. Ao contrário do livro do Apocalipse, que apenas fala assim, saia dela, povo meu. Aqui vai além. Aqui é dito, fuja do meio de Babilônia, saia da terra dos caldeus
e sede como os bodes que conduzem um rebanho. Ou seja, você vai para frente e gritando, anunciando, para chamar os outros a vir contigo. Porque eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte. Tomarão as suas posições contra ela e do norte será tomada. Ou seja, agora nós temos aqui essa advertência. Saia de Babilônia, mas na verdade fuja da terra dos caldeus e vá como um bode que lidera um rebanho. Vá gritando para que os outros te sigam. Lembra que lá no livro do Apocalipse isso é uma mensagem a ser pregada? Caiu a grande Babilônia, logo em seguida sai dela, povo meu. E aí, agora quando fala que tem que fugir, sair da terra dos caldeus não é apenas você sair de Babilônia. Muitas pessoas têm essa dúvida. Fala assim, Diego, o que seria isso na verdade? Seria eu sair da igreja? Porque assim, eu sou católico. Eu sou da Igreja Apostólica Romana. Então eu entendi, o livro do Apocalipse fala isso. Obviamente, a igreja ela, hoje é um instrumento nas mãos do inimigo. Mas e eu? Estou perdida? O meu padre está perdido? Os meus irmãos que estão lá estão perdidos? Não, não estão perdidos. Eles estão dentro de um sistema que hoje engana as pessoas. É possível que uma igreja todinha de membros, pessoas, saia da instituição ainda como igreja e estejam salvos fazendo a vontade do Senhor? Sim. É possível que o teu padre, os membros, você mesmo estando dentro da igreja se salve? Sim. Por quê? Porque uma coisa são os indivíduos a quem Deus quer salvar. Outra coisa é a instituição. E diante disso, quando ele fala assim, sai dela, povo meu, não é apenas para que você saia da instituição, mas a instituição ela emprega uma religiosidade, ela emprega tradições, ela emprega hierarquia. Deste modo, você tem que estar de fato desligado dela. Você não pode estar ligado a ela. Porque se você estiver ligado a ela, sujeito a ela, na hora que o anticristo se levanta, que a besta se levanta, ainda mais que ele advém dela, você vai estar sujeito a cumprir a vontade dele. E você estando no meio deles, como você pregará a respeito desse engano? Simplesmente não tem como, é incoerência. A Bíblia fala disso, Jesus fala disso. As luzes e as trevas, elas não caminham juntos. E aí fala para você, sai dela, mas saia como um bode gritando, liderando um rebanho, arrastando as pessoas junto contigo. E aqui é interessante porque aqui fala, não sair apenas de Babilônia, mas saia da terra dos caldeus. Ou seja, existe uma extensão maior. Quando você estuda dentro do livro do Apocalipse e principalmente Ezequiel, ele fala dessa extensão. Ele fala de uma mulher, de uma igreja, porque hoje a Igreja Apostólica Romana é inegável que ela é a evolução do judaísmo. Então o judaísmo, juntamente com as tradições romanas, gregas, outras culturas pagãs, instituiu-se uma religião, que é o cristianismo, por meio da Igreja Apostólica Romana. Então, a Igreja Apostólica Romana ela é a precursora, ela é a mãe do cristianismo. Ela que determinou tradições de como deveria ser celebrados dentro dos seus termos Santa Ceia, confissões de pecado, cultos. Tudo isso foi instituído por essa igreja. E aí quando você vai para o livro de Ezequiel, você descobre que na verdade não é apenas a mãe, existem filhas. Existem outras mulheres que saíram dela. No livro do Apocalipse, ela é mais cirúrgico nisso. Ela chama essa mulher de meretriz, a mãe de todas as prostituições. E ela também diz que esta igreja, ela deu a beber da sua prostituição para todas as nações. Quando fala todas as nações, você imagina assim, Diego, mas tem nações que não são cristãs. Como que ela deu da sua prostituição? Pode não ser cristã,
mas ela deu o modelo da religião para que os outros sigam. Então ela instituiu uma hierarquia, da qual tira-se Cristo e coloca-se líderes, rabinos, mestres, monges, seja lá o que for, que tira Deus e coloca um gênio da lâmpada, um ser que está ali para atender às suas vontades, às suas necessidades, e até mesmo dentro do cristianismo. Hoje você pega o cristianismo, vamos pegar na regra, você tem a Igreja Apostólica Romana e você tem a sua oposição, digamos assim, que chama o quê? Protestantismo. Só que o protestantismo, ele é o quê? É a Igreja Apostólica Romana discordando de algumas doutrinas da Igreja Apostólica Romana. Esse é o protestantismo. Então, quando você olha para o sistema religioso, aí você tem nações que não são católicos, mas são protestantes. E são idênticos. São idênticos. Você pega, por exemplo, nações que são protestantes, como os Estados Unidos, por exemplo, e muitas das igrejas protestantes mais tradicionais, elas têm muitas características das igrejas católicas, mesmo sendo em um país protestante. Aí você tem o pastor na condição de reverendo, aí você tem pastores que cuidam da igreja no mesmo molde que os padres cuidam de suas dioceses. Aí você tem a hierarquia que é instituída como organização. Aí você tem as contribuições, dízimos, ofertas. Você tem a vida paroquial instituída, quer seja católico, quer seja protestante. Aí você tem as doutrinas que se confundem muito, que se misturam muito. Então você tem coisas, por exemplo, da Santa Ceia, que é praticado na Igreja Católica, que os protestantes foram lá e mudaram algumas coisas. Falaram assim, não, nós não vamos fazer dessa forma, vamos fazer assim. Só que aí você pega tanto os católicos quanto o protestante, você descobre que ambos estão na contramão do que Deus instituiu na sua palavra. E aí, diante disso, você descobre que assim como um partido político aqui no Brasil, eles fazem oposições, mas ambos jogam no mesmo sistema. Da mesma forma. Aí dentro do cristianismo, você dividiu o catolicismo e o protestantismo. Aí você pega o protestantismo. O protestantismo vai se dividir em si, conforme o modelo ensinado pela Igreja Católica. Porque aí agora você tem, entre os protestantes, você tem os conservadores, você tem os pentecostais, você tem os neopentecostais, da mesma forma, oriunda da mesma origem. E realizando a mesma coisa, centralizando na igreja o poder salvífico, recolhendo dízimos, oferta para sustento do mecanismo, enquanto a Bíblia trazia o conceito de dízimos e ofertas muito mais direcionado para os próprios doadores, em condição de trazer uma igualdade, não é o que se vê dentro do cristianismo, é um modelo totalmente distorcido mesmo. E tudo isso sendo os arredores de Babilônia. É a terra dos caldeus. Então você tem um principal que a Bíblia identifica, mas deixa bem claro que aos seus arredores tem também esses movimentos. E aí quando você sai do cristianismo, que já faz oposição, você tem os outros movimentos religiosos que trabalham no mesmo molde. Então a Igreja Apostólica Romana vai lá e institui igrejas. Aí você tem outros modelos de religiões semitistas, por exemplo, que não têm igrejas. Elas têm mesquitas. E aí outro tem o quê? Templos. É o mesmo modelo. Trocou-se o nome de Deus, trocou-se o nome do seu intermediário. Então em um você tem Deus, no outro você tem Alá. Aí num outro você tem Jesus, no outro você muda, é Maria, intercessora. Aí no outro você tira, você coloca Maomé. O mesmo modelo.
Então, quando é que fala, sai dela, povo meu, e fuja da terra dos caldeus, na verdade é você sair de um sistema religioso que tenta concentrar para si um senso de exclusividade que não faz com que você olhe o que de fato está acontecendo. É você substituir o Espírito Santo em você para te dar luz e você ir à luz do que seu pastor, seu padre, seja lá quem for, vai dizer para você. Então, diante disso, a Bíblia é claríssima. Babilônia caiu. E ela cai justamente pelo poder que se levanta deste rei, deste povo que vem do norte. Agora, para terminar o estudo falando um pouquinho acerca desse povo, é tão interessante porque você chega, por exemplo, no capítulo 51 e fala assim: fugi do meio de Babilônia, livre cada um a sua vida. Não sejais destruídos na sua maldade. É o tempo da vingança do Senhor e ele lhe dará o seu pagamento. Ou seja, você precisa fugir dali. Talvez você está ali, seu coração é bom, você é bonzinho, você é caridoso, você dá muitas ofertas, você ajuda o próximo, você é uma bênção. Só que o castigo de Babilônia vai cair sobre todos que estiverem em Babilônia. Lembra Sodoma e Gomorra? Foi sobre todos. Daqueles que eram muito ruins, aqueles que eram mais ou menos. A mulher de Ló não era ruim. Não ruim de todo, né? Mas mandou fugir. E não olha para trás, fuja. E ela saiu mesmo, não sei se eu vou, não vou. Virou estátua de sal. Agora olha que interessante. Porque quando você chega, por exemplo, ainda no capítulo 51, você percebe que este evento, esta mensagem, ela não é pregada da noite para o dia. Isso não acontece muito rápido. Isso leva dias, meses e anos para que esse evento aconteça. Porque no verso 31, você tem a seguinte narrativa. Um emissário corre ao encontro de outro emissário, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei de Babilônia que toda a sua cidade foi tomada. Ou seja, você tem vários mensageiros. Já começa por aí. Você não tem um movimento rápido, único, específico acontece. Não, são vários, tá? São vários mensageiros. Todo mundo que está saindo, todo mundo está vendo o que está acontecendo, está anunciando isso. E aí quando você chega no verso 45, um dos versos que eu mais gosto dentro desse estudo, ele fala assim: sai do meio dela, povo meu. Salve cada um a sua vida por causa do ardor da ira do Senhor. E não se desfaleça o vosso coração. Isso daqui é interessante. Ele manda sair e fala para não desfalecer. Por quê? Porque talvez você saia, igual eu saí, tantos outros saíram, e aí você pensa assim, mas faz um ano que eu saí e não aconteceu nada, e o povo tá me chamando de doido, e o povo tá falando que eu sou revolucionário, e o povo tá falando que eu sou reformista, e o povo tá falando que eu sou isso, e o povo tá falando que eu tô bitolado. Só que presta atenção. Ele manda sair e diz: não desfaleça o vosso coração. E nem temais pelo rumor que vai se ouvir na terra. Por quê? Porque virá o rumor em um ano, e depois em outro ano, outro rumor. E então a terra será tomada de violência. Dominador contra dominador. É aquilo que Jesus falou lá em Mateus 24. Dominador contra dominador, nação contra nação, reino contra reino. Pois certamente vêm os dias em que punirei as imagens de escultura de Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos ficarão caídos no meio dela. Agora presta atenção. Aqui Deus deixa bem claro. Você tem um período de praticamente 3 anos, desde o momento em que é permitido que saia até o momento da sua queda. Eu, na condição de teólogo, estudando essas profecias, buscando entender,
eu tenho uma dificuldade ainda de compreender quando começa essa contabilidade de tempo. Se o marco dessa contabilidade seria o marco que nós tivemos da profecia dos 70 anos da morte da Rainha Elizabeth, se for, já começou. Nós temos o marco do início, onde o mundo começa a se dividir em dois, lá no profeta Isaías, que teve início com a operação especial da Rússia na Ucrânia, mas todos sabemos que se torna uma guerra. Então nós não sabemos se ali foi o marco inicial, ou se porventura o marco inicial seria quando a besta se levantasse. Só que eu particularmente não creio que esses 3 anos se dará quando a besta se levantar. Porque no livro do Apocalipse diz que do momento que ela levanta, que ela recebe poder, autoridade, até o momento da sua queda, se passará apenas 1 ano. Ou seja, esse período possivelmente já esteja correndo. Porque nós temos eventos proféticos que se associam as referências cruzadas a este mesmo período. Nós temos hoje essas nações do norte, né, a famosa OTAN, se reunindo e todo ano praticamente estão agregando novas nações, ou seja, o mundo está se dividindo em 2, conforme a Bíblia descreve. Nós temos dentro de Babilônia tudo aquilo que se fala do seu cumprimento está acontecendo também, faltando tão somente na profecia voltar do abismo o 8º rei, que será agora o 8º rei, e receber poder com os 10 reinos. Então tudo isso está se cumprindo. A chance desses 3 anos já estarem sendo contabilizados é muito grande. São grandes as chances. Por isso, que Deus, na sua sabedoria, ele fala assim, sai do meio dela. Mas não desfaleça o seu coração, porque vai passar 1 ano de rumores, 2 anos de rumores, e no 3º ano a terra vai se cobrir de violência. Nação contra nação, reino contra reino, vai ser um... E aí, nesse momento, nós precisamos estar em Cristo, para que Deus possa, então, nos guardar, nos proteger, nos livrar nesse momento. O bom é que a palavra do Senhor diz que nesses dias todos aqueles que invocarem o nome do Senhor será salvo. Mas invocarem desde que temam a Deus e dá-lhe glória. Desde que saiam de Babilônia. E desde que a terceira mensagem, que nós estudaremos no próximo vídeo. Família, que Deus possa te abençoar, que esse estudo possa ter te edificado, trago luz para você. Eu espero que você curta esse vídeo para que o alcance dele seja mais longo. Eu espero que você compartilhe com pessoas que você ama e que você sabe que se edificarão com esse estudo também. E se você puder, se torne membro do canal, que vai ajudar muito para o crescimento do mesmo. No mais, que Deus o abençoe e eu encontro você num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.